quem não pode. Para explicar o que diz a lei e também para evitar abusos, a gente conversa com o Dr. Christian de Luca, o advogado Christian de Luca, que é especialista em direito empresarial e trabalhista. Começo exatamente com essa pergunta aí sobre a hora extra. Tem que ser dobrada para quem trabalha na virada ou no Natal, Dr. Christian? Olá, tudo bom? Prazer. Prazer conhecer todo mundo. Então, vamos lá. Não necessariamente, né? A lei, vamos só dar um passo para trás para a gente entender aqui. O que a Constituição Federal ela prevê aí no seu artigo 7º, inciso 5º? Ela assegura o trabalhador ao repouso semanal remunerado, né? E o artigo 70 da CLT prevê de forma expressa que é vedado o trabalho em feriado, salvo hipótese autorizada por lei. E aí, quando a gente fala de salvo de, ou quando a gente fala mas, né, no direito, é quando entra exceção. Então, sim, é permitido trabalhar em feriados nacionais, né, mas com o devido respaldo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um serviço essencial, como transporte, alimentação, sim, é permitido, mas você deve observar os requisitos legais, né? Você pode usar ali aqueles feriados que a gente chama de feriados facultativos, você pode usar eles para dar folga para o seu colaborador, né? E compensá-lo, para ele sim poder trabalhar no feriado nacional, que é obrigatório, que você tem que dar ou a compensação ou o pagamento em dobro, e sempre olhar com calma se você tem ou não que pagar hora extra, se você tem ou não quantas horas ali são permitidas, né? Porque geralmente nessas datas, a depender da convenção coletiva que a gente está falando, tem um número de horas que aquele trabalhador tem que trabalhar, né? E aí, quando a gente fala em casos mais complexos, né, como por exemplo loja de shopping, nem todas podem trabalhar em feriados automaticamente, né? Você tem que sim olhar a convenção coletiva, você tem que olhar a legislação municipal. O que a gente vê muito no fim do ano, né? A gente vê muita loja de shopping falar: eu sempre abri no Natal, no Ano Novo, nunca tive problema e meu vizinho abre, né? Geralmente esse cara não se atentou, não fez um planejamento prévio, existe alguma vedação, e é nessas horas que acontece a condenação trabalhista do empresário, né? Eu sou um advogado que tenho a visão mais pró-empresário, né? Eu sou um advogado que trabalho para as empresas, e o que eu posso falar aqui de maneira clara que o empresário ele tem que fazer para se resguardar no feriado aí com seus empregados, né? Ele tem que verificar se as atividades podem funcionar, analisar cuidadosamente a convenção coletiva, planejar as escalas com antecedência, formalizar as compensações dos bancos de horas, né? Manter o controle de ponto fiel e conceder efetivamente a folga ou pagar corretamente em dobro, a depender do ramo de atividade que ele está. Então, quer dizer, tanto faz, o empresário pode ou pagar em dobro ou dar folga. Isso é a mesma coisa. Exatamente. Vai depender, quando a gente fala de feriado nacional, que a gente está falando aqui de Ano Novo e Natal, sim, né? Mas aí que tá, depende qual que é a atividade dele. Se ele for, por exemplo, transporte, que é uma atividade essencial, ele tem essa permissão por lei, e aí ele tem que ou pagar em dobro, ou conceder a folga. Ou se ele, em algum feriado facultativo, né? Ele concedeu a folga, ele pode compensar no feriado. Agora, se a gente fala de um empresário, de um ramo que não, vamos supor, loja de shopping, vai, que foi o exemplo que eu dei aqui, ele tem que ver a convenção coletiva dele, se é permitido naquela data, e se for permitido, aí sim ele tem que dar folga ou pagamento em dobro, tá? E isso que a gente não está falando de PJ prestador de serviço ou cargo de confiança, se quiserem até eu falo rapidamente aqui também, que aí é um pouco diferente. Seria interessante, sim, doutor Christian, você falar sobre o caso do PJ, mas ainda falando de carteira assinada, existe em algum segmento, melhor dizendo, um funcionário que possa, por alguma razão, se negar a trabalhar numa determinada data. A gente vê muito, por exemplo, em filmes, a história de as enfermeiras que saem, que têm família, que não trabalham na virada ou no dia 24, as que não têm família, que não são casadas, que não têm filho, acaba sobrando essas datas, ou acabam sobrando essas datas mais espinhosas para elas. Ou seja, a gente fica imaginando que é um pouco de bom senso por parte do empregador na hora da escalação. Mas existe alguém que possa estar protegido pela lei, que não precise trabalhar num determinado horário, numa determinada data, ou isso absolutamente não existe? Sim, sim, quando a gente fala de atividades não essenciais, né? Você deu um exemplo muito bom que foi da enfermeira.
A enfermeira, por exemplo, ela faz parte de uma atividade essencial, né? Saúde, ou seja, desde que previamente acordado, documentado, então a empresa tem que fazer essa lição de casa, e essa enfermeira ou um grupo de enfermeiras acabou aceitando trabalhar naquela data e ela, próxima à data, acaba se recusando, aí sim ela pode perder algum tipo de compensação, mas aí é quando a gente fala de uma atividade essencial. Quando a gente vai para atividades não essenciais, aí é um pouco mais complicado, aí depende do caso a caso, de convenção coletiva para convenção coletiva, e aí não dá para generalizar. Bom, você falou bem ali para a gente terminar. E o PJ? Como é que fica a situação? Tem muita gente trabalhando nesse esquema PJ, né? E, enfim, como que funciona para esse regime de contratação? Esse regime de contratação, ele é menos arriscado, né? Desde que você não imponha uma escala fixa, né? Você não controle o horário dele, você não demonstre uma subordinação direta, né? Você não exige exclusividade, ou seja, você não exige que aquele PJ trabalhe apenas para você, né? Você deixa ele livre para trabalhar com outros empregadores, né? Você não o puna por ausência nesse tipo de caso, e você contratar o PJ, né? E não fazer essas coisas, o risco ele é mitigado e aí realmente você paga aquilo que ele foi contratado. Agora, se ele conseguir comprovar que ele tinha uma subordinação direta, ele só poderia trabalhar para você, ele era punido por qualquer tipo de ausência ou atraso, ele tinha horários muito bem definidos que ele tinha que prestar, e aí ele pode sim pedir um vínculo de emprego, se tornar um problema até maior, né? Então, o PJ ele tem que ser muito bem administrado, vamos dizer assim. Muito bem, conversamos com o Dr. Christian de Luca, advogado, especialista em direito empresarial e trabalhista, falando um pouco do trabalho das pessoas durante o Natal e também na virada do ano. Dr. Christian, muito obrigado, muito elucidativo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e pelo tempo de vocês.